Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o professor Marcos Aurélio, estamos aqui desde o Recife para começarmos mais um programa aí, examinando os profetas, do estudo semanal que a gente tem aí, da porção semanal que nós vamos finalizar, né, no próximo Shabat, que é justamente a porção Noar, a segunda porção da Torá. Estudamos ontem brilhantemente aí com o Moré Leniel e o Moré Marcos Felipe, essa porção Bereshit, no princípio. Eu estou aqui num cenário diferente, está até um pouco quente aqui, estamos numa região da praia aqui, a praia de Itamaracá, no Recife. Não é Recife, né? Na realidade, eu acho que é Igaraçu, alguma coisa do tipo. É na região metropolitana e muito bonito por sinal. E recomendo, né? Quem for fazer turismo pode vir para cá, vai ser um ambiente muito legal de você conhecer. Então, justamente viemos para cá para admirar as maravilhas do nosso Criador, né? Criador que nos abençoa desde a criação com todas as coisas que ele fez para o deleite do ser humano, como nós observamos aí na porção Bereshit. E hoje nós vamos ver as consequências de atitudes que sempre se são rotineiras, atitudes que o ser humano sempre vai voltar a fazer, e é justamente um período que a humanidade consequentemente sempre vai repetindo, né, em suas más ações, que é do abandono da justiça do Eterno. E nesses abandonos acerca da justiça do Eterno, o Eterno, na sua misericórdia, sempre dá uma brecha. Ele abre uma porta de salvação. Essa porta de salvação foi exemplificada e maximizada através do nosso mestre Yeshua. Ele mostrou que através da obediência às instruções do Eterno, irrestritamente, o ser humano teria acesso não só aos benefícios desse mundo que o Eterno criou, mas bem como algo transcendente, que é justamente a vida eterna. Ele foi o primeiro a ter esse mérito de fazer parte desse mundo vindouro, do qual o Eterno promete para os patriarcas, promete através de seus profetas, e chega à plenitude através do nosso mestre Yeshua. Então, nós vamos aí ao nosso slide, e coloquei a segunda Haftará, né, da porção Noah, que nós vamos estudar ao decorrer dessa semana. Esse estudo, a termologia Haftará é justamente o estudo final, né, a parte final da porção, que é a finalização da porção, que é justamente onde se faz a leitura dos profetas. A gente costuma aqui, no canal Textual Total, até por conta da programação, já existe uma normativa dos professores em si, estudar a Haftará no início da porção, porque a gente usa esses textos como uma base para o estudo semanal que a gente vai ter, e na finalização, que ocorre no Shabat, a gente faz um estudo mais estruturado acerca da porção. Então, eu escolhi como tema a justiça que restaura o mundo. Então, literalmente, a gente vai observar um declínio, né? Já no final ali da porção Bereshit, vai mostrando que houve uma corrupção na criação, e essa corrupção resultou literalmente numa mudança dos paradigmas ali de como a justiça do Eterno era vista, era enxergada. A gente viu duas linhagens, né? A linhagem de Caim e de Havel, né? E esses dois, um foi morto, né? E justamente representaria essa linhagem de justiça do Eterno, foi morta. Só restou quem? A linhagem de Caim. E se vocês observaram nos textos lá, que fala justamente sobre genealogia, né? Vai falando sobre genealogia, na maioria das vezes o pessoal pula, mas se vocês lerem com atenção, a linhagem de Caim, ela foi, quando foi se multiplicando, você já começa a ver várias impiedades, né? Um dos seus descendentes fala que matou um homem com as mãos, e outro só porque reclamou com ele, tal, tal, tal. Outro tomou para si duas esposas. Outro já começou ali a jurar os seus co-irmãos, né? Dizendo, olha, se Caim foi amaldiçoado, quem matar Caim foi amaldiçoado 7 vezes, comigo será 70 vezes 7. Ou seja, começou a chantagear, a perseguir seus irmãos. Então, uma linhagem completamente ímpia. Então, o Eterno deu uma válvula de escape, que foi um novo filho para Adão ver Havá, que foi Sete. E de Sete vieram uma linhagem de pessoas
já tementes ao Eterno, chegando a, por exemplo, Hanor, Enoque, que foi tomado pelo Eterno para si, porque ele andava com o Eterno. E de Enoque foram gerando mais filhos, e desses filhos chegou a Noar. Eu não vou passar a genealogia todinha de novo, até porque eu não sou perito nisso. Vocês podem reler, né, e verem toda a genealogia. E vocês vão ver que Noar, ele nasce de uma genealogia diferente da de Caim. E essa genealogia, ela é escolhida para restaurar o mundo através de um pensamento, que foram daqueles que continuaram mantendo a chama acesa, a chama de justiça. Por isso eu coloquei esse tema, a justiça que restaura o mundo. Porque Noah, ele foi considerado justo. Perdão, meus irmãos, hoje está muito improvisado aqui. Estou me segurando aqui o microfone para poder não cair. Então, Noah, ele foi considerado justo porque existiu um parâmetro de justiça para julgá-lo. Ele não foi considerado justo porque o Eterno olhou, esse aqui é bonzinho, aquele ali é ruim, e não se tinha um parâmetro para julgamento. O parâmetro de justiça do povo sempre foi a Torá. Tanto que a gente vai ver a Torá aqui sendo falada pelo Eterno, só que a gente, ao ler o texto sem prestar tanta atenção, a gente não entende que já existia a Torá, já existia instrução. Foi por causa disso que Noah foi considerado justo em detrimento aos outros que eram ímpios. Porque para você ser considerado ímpio, é preciso existir um parâmetro. Olha, isso aqui, se você fizer, você é justo. Se você fizer isso aqui para cá, você é ímpio. Então existe um parâmetro. Já existia. E era transmitida oralmente. A linhagem de Sete continuou a buscar, a seguir esse parâmetro de justiça. Caim, ele foi alertado pelo Eterno, dizendo, no teu coração eu estou sentindo que você está se desviando do parâmetro. Porque o pecado jaz à porta. Ou seja, você está prestes a cometer uma transgressão. E o que era transgressão? Tudo aquilo que o Eterno já havia dito, passado para Adão, que repassou para Ravá e passou para os seus filhos, mas uns, que foi Ravel, Evel e Sete, mantiveram esse parâmetro de justiça. Já Caim não manteve esse parâmetro de justiça. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. No livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículo 13, diz exatamente o seguinte: Vayomer Elohim lenoach, ketz kol basar, ba lefanai, ki malá haaretz hamais. Preste atenção. E falou Elohim a Noah: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim. De mim, pois a terra se encheu deles com violência, com engano, com aquilo que é injusto. Porém, observem que palavra é essa aqui, meus irmãos, está em vermelho. Ramais. Então a terra se encheu de violência, de engano. Deixa eu botar aqui a apontador laser. A terra se encheu de engano, que é justamente isso, a violência, engano do que é injusto. E essa palavra aqui em hebraico é a palavra Ramais. Justamente esse grupo que, lógico que eles vão colocar esse nome desse grupo com o que há descrito no hebraico. Eles é uma nomenclatura que eles pegam aí de várias, como se fosse as primeiras letras de uma sigla dele lá que deu o nome do grupo. Porém, coincidentemente, para eles, né, para o Eterno ele já sabia, o nome desse grupo é violência, engano e algo injusto. Então, observem que o fim da humanidade se dá por conta da injustiça, daquilo que não procede do Eterno, daquilo que é concernente ao engano, a violência, o rancor, o ódio. Então, para o Eterno, vai cessar por conta disso. E o texto continua. Mipnehem ve'hineni mishitam et haaretz. Eu destruirei com a terra. Então, o fim de Kol Bassar, de toda a carne, fim de toda a carne,
se dá por conta da violência. Agora eu pergunto, meus irmãos, hoje o mundo está mais calmo, a gente está vivendo num país, ou a gente está observando nos mais indefinidos locais, né, em qualquer local do mundo, a tranquilidade, a shalom plena. Não. O que nós estamos vendo é justamente o ódio, né? O rancor, a ira. Tanto que o povo de Israel hoje está traçando uma frente de batalha com diversos países no Oriente Médio. Inclusive também existem frentes de batalha hoje na Europa, na Ásia, em todos os locais do mundo. E não só essas fontes de batalha, frentes de batalha. Esses rumores de guerra também permeiam o mundo todo de guerras maiores, de situações mais, como é que eu posso dizer, complexas ainda, que podem gerar até uma ocasião de uma guerra mundial. E o Eterno, se for da vontade dele, que não é, né? A vontade do Eterno é que haja shalom sempre, se for da permissão do Eterno, e não aconteça na nossa geração, né? Mas se for, que nós estejamos preparados. E seja feita seu desejo na nossa vida, que é que o ser humano tenha shalom. E não que haja destruição. Isso não procede do Eterno. Destruição procede do inimigo. Só que, tipo, se vocês observarem aqui, ó, o fim da Bassar. Porém, com essa mesma palavra aqui, Bassar, a gente pode também formar a palavra Bessorá, que é conhecida como boas novas, boas notícias. Então a gente pode entender que o fim das boas notícias chegou por conta do Hamas, da violência. Então, quando há um período de muita violência, não só violência física, mas violência também intelectual. O povo já está violentado intelectualmente. O que é a coisa mais óbvia, deixou de ser óbvio. As certezas que qualquer criança tem ao observar a realidade e o mundo, ela simplesmente se perde quando ela vai crescendo. Porque o ser humano em si, ele está totalmente idiotizado, imbecilizado. Eu costumo dizer aqui para o pessoal que trabalha comigo que os imbecis vão dominar o mundo, não pela sua qualidade, mas pela sua quantidade. Eles são muitos. Eu ouvi essa frase, eu acho que fiquei impactado. Eu digo, realmente. Tá falando aqui, de repente brota um imbecil do chão, abre o buraco assim, bota a cabeça para fora e diz, na minha opinião, rapaz, eu não tô afim de saber essa tua opinião, não, meu. Mas opinião totalmente sem nexo, sem lógica, sem estudo, sem conhecimento, sem. Não que eu seja a última bolacha do pacote, mais conhecido, mas é falar do que é óbvio e você querer distorcer as coisas para que o óbvio não seja mais racional. Você perdeu a racionalidade. Então, até a mente do povo está cauterizada. Como o próprio Shaul disse, né? E as pessoas ficariam com a mente cauterizada. E realmente está acontecendo. No versículo 14 diz o seguinte. Isso aqui é impressionante. Vocês vão... isso aí a gente estudou ano passado. Estou trazendo pequenos trechos do ano passado que eu achei interessante, trazendo de novo para os estudos. Por isso que eu quero refazer, porque é como a Torá, né? Todo ano a gente vasculhando, a gente encontra uma coisa nova. Ontem a gente aprendeu coisas maravilhosas que ninguém imaginava descobrir, né? Como o Moré Felipe falando ontem sobre o Caim e Hevel, e Caim e Abel. E sim, é dever do ser humano cuidar do seu irmão. É o nosso dever. Ajudar o nosso próximo. Por isso que amarás ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente demonstra o amor ao próximo? Cuidando, zelando, ajudando em suas dificuldades. Até mesmo, preste atenção, Yeshua elevou esse nível, o nosso mestre, a um ponto que todo ser humano deve amar até o seu inimigo. Ou seja, é nosso dever cuidar até do nosso inimigo. Eu fico impressionado quando eu vejo tô acompanhando, né? E orando muito, pedindo a eterna misericórdia para o povo de Israel, que o povo de Israel, antes de fazer um ataque contra esses perversos, esses ímpios, que são terroristas literalmente, eles enviam mensagens avisando para a população sair daquela região para que eles possam se salvar nas suas vidas. Que exército do mundo faz isso?
de enviar uma mensagem antes para a região que vai ser bombardeada, para dizer, olha, saiam daí que a gente vai soltar uma bomba. Por quê? Corre o risco do seu inimigo também, daqueles terroristas, saírem dali. Mas o exército de Israel ainda faz isso. Então isso é amor para empatia para com o próximo, amor ao próximo. Muitos não entendem por causa o porquê dessa situação. Mas imagine em sua casa todo dia alguém vindo e dando um tiro na sua porta. Aí você vai começar a se imaginar os motivos que levam o povo de Israel a contra-atacar, né? Não é atacar, é contra-atacar. Enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe, mas vamos ver o texto aí no livro Bereshit, capítulo 6, versículo 14, diz: Ase lecha, faça para você. Tevat atsei gofer, ki neim ta aser et ateva ve hafarta mi beit umichutz ve ba oferá. Diz o seguinte: faça uma arca de madeira de gofer, construa a arca com compartimentos e cubra com piche por dentro e por fora. Porém, veja bem, essas palavras aqui que vocês estão observando, estão em vermelho, olha, gafar e gofer. São justamente as mesmas letras. Cobertura, que justamente vem de kippar, né? Que o Yehudim usa na sua cabeça, que é o kippar. E justamente o gofer. Tá mandando betumar ela, cobrir ela. Perdão. Gofer, piche. Par, cafar, né? É justamente a cobertura, né? E o gofer está aqui. Observe que a palavra gofer tem um valor numérico de 283, que é justamente uma madeira sólida, né? A arca deveria ser feita com a madeira sólida. E esse valor 283 é o mesmo valor numérico da palavra zeruah, semeadura, que tem um valor numérico de 283. Então, o que é essa madeira sólida? O que é aquilo que é rígido, que vai ser a sustentação da arca? Vai ser justamente a semeadura, aquilo que foi semeado. Aquilo que sustenta a arca, sua estrutura, vai ser justamente o que foi semeado. Vai ser esse gofer. Porém, o que será coberto? A escritura fala que o Eterno fechou a arca por fora. E selou a arca com essa cobertura, com esse piche, né? O Eterno que selou a última porta. Porque essa cobertura se dá através quando o ser humano tem essa semeadura. A semeadura foi sólida, foi firme, foi rígida como o gofer. Porém, se o ser humano não tiver isso, não haverá sustentação e não haverá cobertura para ele. E representa justamente esse piche, que é a cobertura que o Eterno traz sobre as transgressões do ser humano. Porque, embora que você tenha, presta atenção aqui, vou trazer até para mim aqui. Embora que você tenha a sustentação suficiente, sempre haverão brechas. Embora que a tua justiça, meu irmão, minha irmã, seja grande, sempre haverá brechas. Só o Eterno pode preencher essas brechas através da sua cobertura. Então, mesmo que você tenha a maior justiça possível, é necessário essa cobertura que o Eterno pode trazer para o ser humano. Continuando. Versículo 18 diz: Eu, porém, estabelecerei a minha aliança com você. Entre na arca, você, seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um dos filhos com você. Então, o Eterno, ele sempre vai falar sobre aliança. Aliança. A gente vai ver vários textos aqui nesses estudos falando sobre aliança. Então, essa aliança com Noah é justamente se dá por conta da obediência a Noah às instruções do Eterno.
Noah não rebatia as instruções do Eterno, ele não entendia, às vezes, mas não rebatia. Por exemplo, Noah, a Escritura fala que ainda não havia chovido sobre a terra. Era sempre um orvalho que regava as plantas pela manhã. Então, Noah está fazendo um barco, justamente no deserto, numa região desértica, e fazendo aquele barco ali e o pessoal tudo caçoando da cara dele, né? E, segundo os sábios, ele passou 120 anos, que é o texto que aparece, né? Não contenderá minha alma com o ser humano por mais de 120 anos. Ou seja, que o Eterno deu 120 anos para Noah fazer essa arca. E esses seres humanos diziam que era uma perca de tempo. E Noah pregando a justiça, ensinando ao ser humano que eles estavam equivocados e que eles deviam se arrepender de suas más obras e voltar-se à Torá. Porém, imagine um homem só contra toda aqueles ímpios que estavam ali à sua volta. Cada um fazia o que bem entendia, cada um queria ter os seus próprios desejos, suas emoções, meu corpo, minhas regras. Cada um queria fazer. Eu quero virar um bicho, vou virar um bicho, vou virar um cachorro agora. E agora é a nova moda. O cara se acorda e se descobre um cachorro. Se descobre um pombo. É sair voando. Ô, Maguinho, né, meu irmão? Agora, se tiver mais fortinho igual a mim, rapaz, tem que ser uma asa muito grande, viu? Então, na época de Noah, já existiam pessoas que queriam viver do seu próprio modo, da sua forma, enxergavam o mundo da sua forma. E, na maioria das vezes, era de uma forma ímpia, sem nenhum sentido conforme a instrução do Eterno. Então, o Eterno sela uma aliança com aquele que preservou. Ele tinha isso aqui, ó, Gofer. Ele tinha algo forte, algo rígido, que era justamente a Zeruah, a semente que foi plantada pelo Eterno. A gente já vê parábola de Yeshua dizendo que um semeador saiu para semear. Yeshua ensina, a semente é a palavra do Eterno. Então, a semente que foi plantada com Noah é justamente, a semente representa isso, meus irmãos, a preservação de uma espécie. Ela pode ali estar aparentando estar morta, mas justamente ela só germina quando ela está morta. Ela só dá frutos quando está morta. Então é necessário entendermos isso, que Noah preservou a semente do Eterno. Todos pensavam que ele estava morto, literalmente, ao seguir um caminho que é diferente do que toda aquela humanidade. Hoje em dia o pessoal diz que está valorizando a vida. Ah, eu vivo do jeito que eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser. E isso é viver. Você que vive aí, não come o que quer, você não você tem que guardar o Shabat, você tem que ajudar o próximo, você que vive servindo ao Eterno. Isso não é viver, cara. Você está morto. Porém, nós estamos aqui, ó, preservando a semente. Nós estamos semeando num campo que dará frutos para a vida eterna. Continuando, tá aí uma ilustração. Deixa eu ver se eu boto aqui mais o primeiro para vocês verem. Depois a gente faria de novo. Eu tô sem mouse de novo. Agora eu inverti. Da outra vez eu trouxe o mouse e não trouxe a reguinha. Dessa vez eu trouxe a régua e esqueci o mouse. Quando eu vou para fora, rapaz, eu vou para outro canto que não é minha casinha. Eu não sou, não, eu gosto de ficar em casa. Mas quando, apesar que aqui foi legal, eu vim, os irmãos estão aqui, tá um monte de gente aqui, a gente tá se divertindo e tá sendo uma benção, uma maravilha. Mas quando eu saio, eu me atrapalho todinho. Dessa vez eu inverti foi tudo. Tô vendo a ilustração aí, arca aí, os animais aqui. Porém, presta atenção, imagina dar um casal de elefante dentro de uma arca dessa, um casal de girafas aqui, né? Rinocerontes, ó. Vai. Pesado, né? Búfalos, tigres. Essa ilustração mostra os animais e muitas pessoas questionam a questão da arca, dizendo que é inconcebível, né? Só que se vocês observarem as dimensões, são enormes. E quem disse que o Eterno ordenou que esses animais entrassem já grandes? Eles poderiam ter entrado como filhotes. Diminui aí mais ou menos 70% do volume do tamanho desses animais. Então, eles entraram filhotes
E depois foram soltos e cresceram e se multiplicaram. Não precisaria eles entrarem desse tamanho. Eles entrariam como filhotes, filhotezinhos, às vezes até pequenininhos, não cabiam numa palma de uma mão. Iam comer menos alimentação, tudo isso. Então, ao meu ver, esses animais entraram como filhotes e não como já grandes aí como está nessa ilustração. Mas enfim, é só para a gente fazer uma alegoria do que pode ter acontecido, né? Então, para quem tem essa dúvida aí, rapaz, não, porque não, entrou como filhote. Todos os animais entraram na arca como filhotes. Por isso que deu para todo mundo ali, tinha espaço até para você jogar bola ali dentro. O mundo se acabando e o povo jogando bola. É mais ou menos o que a gente tem aqui no país, né? Uma quer saber de qual foi o time que ganhou, que perdeu, enquanto o mundo está se acabando aí fora. Então, no capítulo 7, versículo 1 diz: Vaiomer Adonai Linoah. Falou o Eterno para Noah. Bo atá, behol beiterra el havetá. Ou seja, coloque para dentro, né? Toda a tua casa dentro da arca, desse baú, né? Dessa caixa. E otor, pois em você, reiti, eu observei, eu consegui enxergar, né? Eu observei, eu analisei. Tzadik lefanaiv, justiça diante da minha face. Vitor Hazé, nesta geração. Ou seja, por que Noah foi o escolhido? Por que Noah foi selecionado? Por que Noah construiu a arca? Por que o Eterno mandou ele entrar? Porque nele foi observado o quê? Um justo diante do Eterno. Naquela geração. Podia ser até que Noah não fosse esse justo todo comparado a outras gerações. Mas diante daquela geração, Noah foi o representante do Eterno. E sempre haverá, meu irmão, irmã. Às vezes a justiça que a gente se imagina, a justiça que você está aí praticando hoje, não esteja, quando você olha para grandes personagens da Escritura, homens que foram tementes ao Eterno, por exemplo, Abraão, que chegou ao ponto de entregar o seu filho a quem tanto amava, ele estava disposto àquilo. E você olha assim e diz: eu não seria capaz disso. Olha o que o Eterno está dizendo. Ó. Nesta geração, só você foi justo diante de mim. Ou seja, nessa geração, aquela justiça de Noa foi o suficiente para o Eterno preservá-lo. Então, encoraje-se. Cada dia mais, dê um passo adiante na sua escada de techuvá, mas não se cobre ao ponto de se comparar com outras pessoas. Cada um tem o seu momento, cada pessoa tem a sua justiça. O Eterno vai julgar a cada um de nós. Ele vai usar os mais variados contextos para fazer uma análise da tua vida. Porém, sempre dê o máximo naquilo que você sabe. Seja mais perdoador, ame mais ao seu próximo, auxilie mais ao necessitado. Não guarde rancor em teu coração. Os ruquim, os mandamentos que são menores, que são entre você e o Eterno, aqueles que só você e o Eterno sabem que se você está cumprindo ou não, busque ser mais forte, mais exigente. Porém, o julgamento para com o teu próximo seja mais suave. Ou seja, se cobre mais e cobre menos aos outros. Porque às vezes o ser humano ele é acostumado a isso. Querer medir os outros com mais rigor e a ele mesmo com mais alívio. Se cobre muito mais e menos ao próximo. Foi isso que nosso mestre Yeshua ensinou. No versículo 2 diz: de todos os animais puros você deve levar 7 pares, e dos animais impuros, um par. Então aqui eu trago para mim uma pergunta e faço para vocês essa pergunta. É a seguinte: o Eterno, em momento algum da Torá, desses primeiros capítulos, falou que existiam animais puros e impuros. Como eu disse desde o início, existe um parâmetro de justiça. O povo já sabia as instruções do Eterno. Sabia o que era animal puro e impuro. E o Eterno está dizendo aqui, ó, separe os animais puros e impuros. Onde é que estava escrito quais eram os animais puros e quais eram os animais impuros? Em canto nenhum. Já havia sido passado oralmente dos nossos pais, Adão, Verravá, de abençoada memória, para os seus filhos. Caim decidiu não obedecer esses mandamentos. Inclusive, um dos 10 maiores mandamentos, uma das 10 maiores palavras do Eterno, que era não matarás. Não assassinarás. Né?
Então, Noah, ele permaneceu na justiça dos seus antepassados. De Adão veio Havá, de Sete, viu a terra Noah, Enoque, passou para o seu pai e dele ele continuou preservando esse caminho, sabendo até os animais que eram puros e impuros. Tanto que o Eterno, ele fala para Noah, separe os animais puros e impuros. Você já sabe quais são. Preciso dizer quais são. Você já sabe quais são. Também das aves do ar, leve 7 pares, a fim de preservar-lhe a espécie em toda a terra. Então, também as aves dos céus. Agora, por que, meus irmãos, ele deveria preservar esses animais puros e impuros? Porque 7 dos puros e dos impuros apenas um par? Porque, literalmente, logo após, qual era a alimentação do ser humano antes do dilúvio? Era justamente relva do campo. Então, após o dilúvio, existia relva? Não. Iria demorar. A relva do campo não, né? Os frutos, literalmente. Daqui que uma árvore viesse novamente dar fruto, houvesse novamente alimentação para o ser humano, iria demorar bastante tempo. E a relva era o alimento dos animais que em breve, em pouco tempo, iria crescer novamente essa vegetação e todos aqueles animais que saíram ali da arca iriam ter novamente alimentação. Porém, a alimentação do ser humano estaria literalmente prejudicada. Noah devia ter mais algum suprimento ali, mas daqui que uma árvore viesse a dar fruto, daqui que Noah e seus filhos viessem a lavrar a terra e viessem a comer o seu fruto, iria demorar um pouco. No mínimo 6 meses, qualquer cultura aí de trigo, de cevada, que quer que seja. Então, Noah, nesse meio tempo, se alimentou de animais, que eram esses animais puros e não dos animais impuros. Também a gente observa no capítulo 8, no versículo 20, Noah, assim que sai da arca, ele realiza um sacrifício, um holocausto diante do Eterno, para agradecer ao Eterno pelo livramento. Então Noah, que é o pregoeiro da justiça, ele foi preservado para passar esse ensinamento adiante. Só que vocês vão observar, dos filhos de Noah, dos seus 3 filhos, um era justo, um era meio termo, nem lá nem cá, e já Ham, ele veio com toda a mentalidade daqueles ímpios que viviam antes do Mabul, do dilúvio. Então, essa mentalidade, ela literalmente sempre vai acompanhar a humanidade, meus irmãos, até que chegue o fim. Até que chegue aquele dia em que o Eterno não mais aceitará esse tipo de prática, que é justamente no mundo vindouro. No mundo vindouro se cessará esse tipo de comportamento e o Eterno estabelecerá sua justiça para todos, sem exceção. Então, continuando, chegamos ao texto dos profetas relacionados. Em Yeshayahu, capítulo 54, versículo 1. Vão abrir nas suas escrituras enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Tá quente, rapaz. Quente demais aqui. Ainda bem, né? Uma praia no tempo nublado é ruim demais. Então, no livro de Yeshayahu, capítulo 54, versículo 1, diz o seguinte: Grani akra lo yalada itsehi rina ve sahali lo hala ki rabim bnei shomema mi bnei ve ulah amar Adonai. Cante, mulher estéril que nunca teve um filho, e rompa em canções, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, meus irmãos, é justamente do versículo 1 e 2, e justamente a mulher que era estéril agora vai ter um filho. Não apenas um filho, mas milhares. Porque olha o que o versículo 2 diz.
Amplie o espaço da sua tenda, estenda as cortinas da sua morada, não o impeça. Alargue as amarras, prenda com firmeza as estacas da tenda. Ou seja, que não será apenas um filho. Você vai precisar ampliar essa sua tenda de uma forma enorme. Porque serão vários que você terá. Uma mulher que era estéril, não tinha mais condições de ter filhos, de repente se vê nessa condição de receber essa quantidade enorme de filhos. Então, o que é que o Eterno quer falar com isso? Basicamente, Yeshua ensinou, ao falar sobre o fim dos tempos, a dor de parto, que a dor de parto foi dada pelo Eterno para que o ser humano possa entender como se dá a entrada no reino dos céus. É um processo doloroso, onde muitas vezes pensamos que é o fim, porém, ao resistir, recebemos a recompensa do trabalho de parto. Ou seja, que em toda a história, antes de uma grande libertação, houve um grande sofrimento. Então, o trabalho de parto, meus irmãos, a criança ali está para nascer, ela não sabe de nada, ela está na escuridão. Ela está ali se mexendo, tudinho, de repente, ela, quando sai, ela vê a luz. Né? É um início ali, ela começa a chorar, mas depois ela se acalma nos braços da mãe. Então, para a mãe, é uma dor insuportável, né? Imagino eu. O homem, ele leva uma topada, ele já diz que foi pior do que uma dor de parto. Aquele machão brabão, né? Mas na primeira oportunidade chora igual um menino. Já a mulher, ela suporta aquela dor, mas quando ela tem o filho, é o que a gente observa, é como se aquela dor já não fosse nada, porque a alegria dela receber o seu filho no braço já literalmente acaba com toda aquela dor. Ela não sabe mais nem o que está acontecendo com ela, ela fica só focada em seu filho. Então, da mesma forma, é o ser humano que está passando pela privação de várias situações, por exemplo, convívio social, o que quer que seja, às vezes acontece, você ser privado daquilo, ser posto a sua fé à prova, chegando ao ponto da sua vida em testemunho, ser acusado injustamente. Como Yeshua disse, né? Bendito sois vós quando vos acusarem e difamarem de todo modo, porque a sua recompensa está no reino dos céus, está nele, está nas suas instruções. Alegrai-vos, né? Yeshua fala. Quando todos vos injuriarem, né? Está lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Então, ser bendito e se alegrar quando falarem mal de você, pra gente, é como se fosse um parto. Quem está nos difamando, falando mal da gente, porque a gente está buscando servir ao Eterno, buscando a sua justiça. Então, em vez da gente ser bem tratado, recebemos o mal, a paga maligna por isso. Como se fosse um trabalho de parto. Porém, a recompensa não vem do ser humano, e sim vem do Eterno. É isso que rapaz, essa câmera tá um brilho enorme. Deixa eu ver se eu altero aqui. Um minutinho. Melhor aqui para você. Tá vendo agora? Ah, pronto. Mais escuro a minha pessoa, mas alivia para vocês aí. Então, observem. Yeshua está demonstrando, fala sobre isso. É uma luta. E, principalmente no fim dos tempos, quando a gente observar lá em Mateus capítulo 24, 25, onde ele fala que no fim dos tempos será como uma dor de parto. Veja a comparação que ele faz. Haverá perseguições, haverá fugas, e haverá sinais no céu, engano solto no mundo. Então você vai ficar numa tensão enorme. O ser humano ficará numa tensão enorme. Não sabemos se será a nossa geração ou não. Eu espero que seja. Espero que seja. Porque é aí que a nossa fé será aprovada. Às vezes a gente quer fugir de uma tribulação, fugir de um medo, de uma situação ruim, mas não sabe que nessa situação é que a nossa fé será aprovada. E realmente, hoje a gente vive na bonança. Embora que a gente tenha medo em si do que está para acontecer, das coisas que estão acontecendo no mundo, mas a gente vive na tranquilidade. Eu estou aqui, todos nós aí temos o que comer, o que beber, graças ao Eterno, seja pouco, até um
um cuscuz com farinha, mas tenho o que comer. Porém, muitas pessoas hoje, meus irmãos, já vivem numa tribulação enorme, numa dor de parto, já estão gemendo a tempo. É o que eu vou falar no final desse estudo. Então essa mulher, ela está pronta para ter um filho, só que ela nunca teve essa experiência. E ela não vai ter só um. O Eterno está dizendo para ela ampliar essa tenda. Porque, olha o que o texto diz. Pois você se espalhará para a direita e para a esquerda, seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Eu só consigo enxergar, meus irmãos, posso até estar equivocado, mas é como a parábola do filho pródigo. Eu sempre cito essa parábola porque ela é muito nutritiva, ela traz vários ensinamentos ao mesmo tempo. Para quem compreende as escrituras, quem lê um pouco das escrituras, você vai conseguir extrair várias situações. Além do nível pechat, literal ali, você vai também ter o sódio que está escondido por trás ali. Então, veja bem. Quando o Eterno está tratando com o filho que ficou, ele diz, olha, o que é meu é teu, não preciso me focar em você, porque você já está estruturado. Mas eu tenho que tomar cuidado e me alegrar com aquele que foi para longe. Tanto que Yeshua, quando vai ensinar, ele diz, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para o povo de Erudá, que eles já estavam ali, Yeshua traz o seu ensino, mas sempre buscando que suas palavras fossem um motivo de atração das ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto é que as suas palavras, mesmo que distorcidas, foram abraçadas por todas as nações. Porque ele se voltou a essas ovelhas perdidas que estão entre as nações. Assim como o profeta Yeshayahu está falando ali, naquela época, naquele contexto, ele está falando para o povo de Yehudá e ainda permanecia. Mas ele está falando aqui essa profecia para quem? Para as casas do norte, que eram conhecidas como estéreos, que foram despedidas do Eterno, se desprenderam, né? Eles eram casados com o Eterno, mas se prostituíram com os deuses das nações. O reduto de Yehudá, o reino do sul, e a casa de Judá, eles oscilavam bastante entre reis ímpios e reis justos. Mesmo nos reinados ímpios, o mexicano, o templo, permanecia lá. Com seus erros, seus equívocos, mas permanecia lá. Eles continuavam cultuando o Elohim de Israel. Porém, o reino do norte abandonou completamente o Eterno. Se prostituiu literalmente com os deuses de uma forma que se esqueceram dos caminhos do Eterno. Então, Yeshayahu, quando ele está levando essa profecia, eu só consigo enxergar aqui que ele está falando para esse grupo. E essa estéreo é o reino do norte. E eles, na época do profeta Yeshayahu, já havia sido tomada, né? Estava acontecendo naquele momento da profecia do profeta Isaías. Então ele fala que essa estéreo, essa mulher que não dava frutos, que o fruto da mulher é o quê? O filho, literalmente, né? Então ela era estéreo, ela não dava frutos, é como uma árvore estéreo, não dá fruto. Mas ela vai dar muito fruto ainda. E por isso que diz, ó, pois você se espalhará para a direita e para a esquerda, seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Então, os descendentes do reino do norte, segundo o que a gente está pensando aqui, irão possuir essas nações. E no versículo 54 diz o seguinte, al rei ki lo devoshir ve'al tikalmi ki lo tahefri voshet almair tishkahi ve'hepat al menutir lo disgri od. Não temas, pois você não terá vergonha. Não se desencoraje, pois você não será
desgraçada. Você esquecerá a vergonha da juventude, não se lembrará mais da desonra de ser viúva. Então, o Eterno, ele vai além. Preste atenção. O perdão, meus irmãos, ele não pode ser parcial. Ele tem que ser completo. Então, o Eterno está dizendo que essa viúva não se lembrará mais de toda a desonra e da desgraça que ela estava passando anteriormente, porque o Eterno vai suprir a ela todas as suas necessidades. Vai tornar a ela, essa mulher que desonrou o Eterno, que viveu com seus amantes, que se prostituiu com as nações, que é justamente as simbologias que o Eterno utiliza através dos profetas, e ele a chamará de volta e restabelecerá com ela como do princípio. Que ela deve se esquecer de tudo isso, porque ele mesmo se esqueceu do seu passado vergonhoso. Isso é um perdão completo. Coisa que o ser humano, que não é eterno, o ser humano que é ímpio, o ser humano que é dependente do eterno, o que é que ele faz? Ele não age dessa mesma forma. O ser humano, ele age de uma forma em que o seu perdão é parcial e condicional. Ele não age da mesma forma que o eterno. Pois o seu marido é o Criador. Olha aqui simbologia. Adonai de Sevaot é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado o Elohim de toda a terra. Então o Eterno, meus irmãos, ele libera esse perdão completo para essa mulher que não dava frutos, mas agora dá fruto. E, literalmente, o Eterno chama seu povo de volta. E dele, desse povo, é justamente o que ele assemelha com a sua esposa, vai gerar os seus filhos. Dele sairão os seus filhos, desse povo. E é justamente a sua esposa. Ou seja, o povo de Israel irá voltar a ser considerada a esposa do Eterno. Ela que se prostituiu com os deuses, deixando o caminho do Eterno de lado. Então essas 10 tribos perdidas voltarão a dar frutos, voltarão a ser reconhecidas como a esposa do Eterno, coisa que o Reino do Sul até hoje não considera isso possível e que acredito que isso não acontecerá. Porém, imaginem, se é uma promessa do Eterno, meus irmãos, que as duas casas novamente se unirão, quando você diz que o Reino do Norte está perdido e que seus irmãos não voltarão, você está deixando de acreditar até no Eterno. Está chamando o Eterno, dizendo que o Eterno não tem condições de fazer tal coisa, porque o Reino do Norte já se assimilou de uma forma entre as nações, e eles não mais podem ser considerados seus irmãos, porque eles não sabem onde eles estão. Porém, todo aquele, meu irmão, eles se esquecem disso, que o Eterno não quer saber da descendência sanguínea. O Eterno quer saber daquele que obedece. Quem obedece é filho. Quem desobedece pode ser até um sanguineamente conhecido como descendente das 12 tribos de Israel. Mas se não obedece às suas instruções, o Eterno vai cortar esse braço que está doente, literalmente. Versículo 6. Pois Adonai a chamou de volta como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza, uma esposa casada em sua juventude, não pode ser rejeitada, diz seu Elohim. Então, uma hora, as tribos do norte foram casadas com o Eterno, mas por um breve momento eles se prostituíram com seus deuses, eles inventaram, se assimilaram entre as nações, e o Eterno disse, não é isso que vocês querem? Pois vão, eu libero você para ir. Porém, o Eterno está chamando de volta. Está trazendo novamente essas tribos, estão se levantando entre as nações. A gente já começa a observar isso porque todo mundo que está aqui, a maioria, né, do canal Teshuvah Total, tenho certeza que é um pertencente dessas 10 tribos perdidas, meus irmãos. Mesmo que não seja sanguineamente. Mas se você está ouvindo esse chamado, como está lá na Torá, em Devarim, capítulo 30, diz que quando vocês estiverem entre as nações, e de lá escutarem a minha voz,
e se levantarem e se arrependerem dos seus maus caminhos, eu os retomarei, os chamarei de volta para a sua. Eu acredito nessa promessa, eu acredito nessa profecia. Yeshua disse: aquele que ouve a minha voz e me segue, eu as chamarei pelo nome e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, já estudamos isso em algumas porções, principalmente a gente encontra essa profecia lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 21 ao 27. O Eterno fala que chamaria novamente a casa de Israel dentre as nações e elas voltarão a dar frutos. Esses frutos de justiça, a gente sabe que é justamente a obediência irrestrita aos mandamentos da Torá. Beregá, Katom, Azavetir, Uvrahamim, Gedolim, Akabetser. Eu abandonei por um pouco, mas a recebo de volta com grande compaixão. Então, o Eterno abandonou essa tribo por um tempo, essas 10 tribos, deixou elas viver o seu caminho, como o filho pródigo. Foi abandonado, o seu pai disse: você não quer a sua herança? Tome. Qual é a herança do povo de Israel? A gente viu no estudo da porção Vezot e Havrahá. Qual é a herança do povo de Israel? Está lá em Devarim, capítulo 33, versículo 4. A herança do povo de Jacó, a herança de Jacó é a Torá. Então, o filho pródigo, ele abandonou a Torá. Ele desperdiçou a sua herança entre as nações. Porém, aqui a gente encontra a mesma situação. Onde o Eterno abriu, deixou as 10 tribos do norte, seguiu o seu próprio coração. Não, vocês não querem me abandonar? Vão, eu deixo vocês ir. Eu vou fazer melhor, vou espalhar você entre as nações. Vocês vão conhecer de tudo. Porém, haverá um momento em que essas nações reconhecerão, se levantarão e dirão: os servos do meu pai têm mais alimento do que eu. Eu não voltarei mais como filho, eu voltarei como um servo dele. E esse é o sentimento de humildade. Esse é o passo de Techuvá. Se você está achando, minha irmã, meu irmão, que você vai entrar logo no reino dos céus como filho, isso já é um sentimento que você não tem humildade. E a gente entra nem seja como servo. Eu quero estar no reino do céu, nem que seja para limpar os vidros. A ser a coisa mais humilde, o carregador de água. Levar a lata d'água nas costas. Eu nem se vai ter, mas se tiver, eu quero estar nesse ponto aí. Eu estando lá e vendo a presença do Eterno, para mim já é o suficiente. Não importa como. Como diria, tem uma piada que diz assim, né? O cara chegou na política, na eleição, aí chamou o prefeito do meio do discurso: prefeito, me dê um sapato. Aí o prefeito, para não fazer vergonha, né? Aí disse: passe lá em casa e pega o sapato lá. Aí lá vai o cara. Saiu, né? O prefeito, quando saiu do comício, aí ligou pra mulher: olha, vai chegar um cara aí, vai pedir um sapato. Quando ele disser que é o sapato que ele tá querendo, você vai perguntar qual é o número. Ele vai dizer 42. Aí diz: ah, rapaz, não tem não. Então a mulher disse: ok, meu filho. Quando o prefeito, o pedinte lá chegou na casa da mulher, né? O prefeito, aí disse: eu ouvi falar sobre o sapato que o prefeito disse que a senhora ia me dar. Aí a mulher perguntou: qual é o número? Ele fez: tem número não. A mulher: como assim não tem número? Ele fez: não, qualquer tamanho que a senhora me der eu quero. Se a senhora me der pequeno, eu corto o bico e boto o pé dentro. Se a senhora me der grande, eu boto papel dentro, mas eu quero o sapato. Assim sou eu, o Eterno dizendo: qual é a função que você quer? Eu disse: quero não, tem não, qualquer um. Se eu me der, tá bom. Ai, ai. Eu quero estar aí, eu quero estar no reino, eu quero estar vendo o Senhor, eu quero aprender com o Eterno, eu quero estar vendo Yeshua, eu quero estar lustrando o sapato de Abraão. Eu quero estar ali, eu quero estar no meio dessa situação. Não quero estar no meio dos ímpios, não. No meio de jogador de futebol, de artista de televisão, de
de pessoas ricas. Quero não, quero estar no meio dos servos do Eterno. É isso que me alegra. No capítulo 54 ainda, versículo 8, diz o seguinte: B, Shetzef, Etzef, Ri, Rister, Ti, Panai, Regá, Mimer, O, Vechesed, Olam. Estive virado por um momento e escondi minha face de você, mas pela Chesed Olam. Então, veja, Noah, literalmente, consolo do Eterno, ele recebeu, segundo o Eterno, está lá o texto, né, que diz que o Eterno achou Chesed, graça, Rem, também é um sinônimo, graça aos olhos do Eterno. E a gente encontra de novo aqui, não só uma graça, mas uma graça eterna para aqueles que são críticos chamam de velha, né? De velha aliança, antiga aliança. Dizem que nela não encontra a graça, que só nos escritos nazarenos existe graça. Não. A graça da antiga aliança, que o pessoal pejorativamente chama, do Tanar, da escritura, veja, os discípulos de Yeshua, dizem que os escritos antigos são velhas, arcaicas, que não têm valor, que nele não há graça. Já o próprio mestre chama o que eles dizem de velho, ele não chama de velho, ele chama de escritura. Pois assim está escrito, pois assim diz a escritura. E ele cita o texto. E na escritura, nos profetas, fala da graça eterna. Você não vê nos escritos nazarenos essa terminologia de graça eterna. Estive virado por um momento, escondi minha face, mas pela graça eterna, que é justamente as promessas do Eterno que dizem que eternamente o seu povo viverá diante dele. Então, quando você diz que o Antigo Testamento já passou, automaticamente, meu irmão, você está dizendo que as profecias que ainda não se cumpriram já não têm validade na tua vida. E você se esquece que dentro dessas coisas que você diz que não tem validade está a graça eterna. Terei compaixão de você, diz Adonai, o seu Redentor. Então, o Eterno é o Redentor do povo de Israel. Então, esse abandono, esse famoso gelo que o Eterno está dando aí, de deixar a pessoa de mão, de lado, para que ela possa analisar se realmente a sua vontade será melhor para a sua vida, ou seja, se o que eu desejo fazer por mim mesmo é melhor para a minha vida, é como um pai que fala para o filho não tomar uma atitude que ele, o próprio pai, já agiu anteriormente da mesma forma e deu errado. Estou dizendo que o Eterno já errou nem nada, mas o Eterno já sabe as consequências daquilo. O filho, porém, mesmo assim, quer seguir o seu próprio caminho. Mas esse filho, ao quebrar a cara, fica arrependido e teme que seu pai não o perdoe. O Eterno só está dizendo aqui, meus irmãos, que todos nós temos essa chance de quebrar a nossa cara, mas que se houver um arrependimento genuíno dessas ações, haverá para aquele uma graça eterna. Então tome posse dessa graça eterna. Estou falando isso de uma forma religiosa. Estou dizendo, busque essa graça eterna. Tome a posse dela através de quê? De você ser como esse gofer. Essa árvore que era rígida, ou seja, que seus frutos, a sua zerua, a sua semente, você possa buscar essa semente que estava morta. A semente é isso. Ela está morta, mas você planta ela na areia ali, um solo fértil, você cuida dela, coloca água e ela começa a dar frutos de novo. Embora que as nossas atitudes e nossas práticas tenham nos levado à morte, todo ser humano tem dentro de si a capacidade de renascer, de dar frutos novamente. O versículo 9 diz: para mim isso é como um dilúvio de Noah. Por isso que o texto está relacionado a esse capítulo de Yeshayahu. Jurei que nenhum dilúvio como a de Noah jamais cobrirá a terra outra vez,
Então eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você outra vez, nem voltarei a repreender você. Isso se dá quando? Quando o povo voltar e se arrepender das suas transgressões, e mesmo que morto, você voltará a ressuscitar e estará no reino, no mundo vindouro, e no mundo vindouro não haverá mais a cobrança das suas práticas antigas. Porque você morreu na justiça. Olhe lá o texto de Ezequiel, capítulo 33. Eu acho que, ao meu ver, o capítulo mais importante dos profetas. A profecia mais importante é aquela ali. Capítulo 33 de Ezequiel. O justo que morreu fazendo o que é injusto, no final da sua vida, passou a vida todinha na justiça, mas no final disse, não, vou transgredir um pouquinho aqui. Morreu, pronto, perdeu. Já o ímpio passou a sua vida todinha ali errando, mas no final ele se arrependeu. Ele disse, não, existe uma graça eterna. Eu vou mudar a minha forma de viver. Não estou dizendo que você não vai arcar com suas consequências, dos seus erros. Você devia a muita gente, mas você se arrependeu, mas gastou o dinheiro todinho. O povo vai vir lhe cobrar, viu? Não pense que não vai ficar sem as consequências, não. Ah, mas eu virei bonzinho agora, eu me arrependi. Tudo bem, para o eterno foi válido, seu coração está arrependido, mas o povo vai vir lhe cobrar. Vai bater na sua porta, vai quebrar suas coisas, vai levar, vai vender, você vai ser preso. Existem consequências, então é melhor que você não faça o erro e não precise se arrepender disso. É muito melhor, né? Por isso que o Eterno diz, é melhor a prática do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então o reino do Eterno, meu irmão, não vai mais se irritar com o ser humano, pois todos os que estarão no seu reino têm a vontade de fazer aquilo que ele ordenou, de todo o coração. Não haverá mais rebeldia, que até hoje está no intento do coração do ser humano. A representação dessa rebeldia a gente viu no ano passado, que era o quê? Babel. E ainda continua sendo. A representação desse reino que tem 3 pilares: política, religião e o dinheiro. Tanto que esse reino sempre será mencionado quando se trata de algum reino rebelde. Assim como também o reino de Sidom veio a morar. Também como esses reinos aí de Sodoma e Gomorra são lembrados como o reino de iniquidade e da impiedade com os estrangeiros. Continuando, no capítulo... Deixa eu ver quanto tempo tá. Ih, rapaz. Bora. Nem na metade do estudo já passou 1 hora. E geralmente esses estudos eu sempre coloco aqui para 1h30. Então vamos dar uma agilizada aí. Pois as montanhas podem mudar, as colinas serem removidas. No entanto, a minha graça novamente... Olha aqui, ó. Jamais a abandonará. A minha aliança de paz não será removida, diz Adonai, que se compadece de você. Então, essa Briti Shelomi, essa aliança de paz do Eterno, ela não vai ser removida jamais. Qual é a aliança de paz do Eterno? Essas promessas que foram dadas pelos profetas, pelo próprio Moshe, e que quando o povo se arrependesse de suas transgressões, eles seriam abençoados pelo Eterno e eles seriam cobertos de suas transgressões. A palavra shalom, meu irmão, vem da palavra shalem, que é estar pleno, estar pago. Então, quando você tem uma dívida paga, você tem shalom. Você está em paz. É quando alguém paga justamente. Por isso tem essas 2 palavras juntas, né? Shalomi e Hesed junta. Quando alguém paga gratuitamente para você algo, você está com a sua dívida paga, então você tem Shalom. O Eterno pagou para você a sua dívida. E qual foi o preço desse pagamento? Qual foi o preço? Você se lembra? O sangue do justo foi derramado por mim e por você, para que você não transgrida mais, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Vivíamos na justiça, agora vivemos na justiça do Eterno. Capítulo 54, versículo 11 diz: Ó cidade assolada pela tempestade,
desconsolada. Eu estabelecerei as pedras da melhor maneira, lançarei seus fundamentos com safiras. Então, o Eterno está dizendo que levantará essa cidade novamente das ruínas e seus muros agora serão justamente preciosos, né? Aqueles que confiam no Eterno sabem que o reino dele não é este que estamos vendo nesse mundo com os nossos olhos, pois existe um grande temor das consequências dessas guerras que estão acontecendo, né? Porém, a promessa de Adonai é de um local livre de qualquer angústia, de medo, e as escrituras falam claramente: o Eterno pisará as nações e as regerá com vara de ferro. Então, literalmente, meus irmãos, a gente observa que não é essa profecia não aconteceu ainda. São coisas que acontecerão. Versículo 12 diz: farei suas janelas brilhar como rubis, seus portões como granadas e seus muros como as pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai, seus filhos terão grande paz. Então, essa shalom que haverá para os filhos dessa mulher que outrora, presta atenção, veja, seus filhos, né? No início da profecia, do capítulo 54, o que foi que a gente viu que essa mulher era? Uma mulher estéril. Ela não dava frutos. Ela não tinha seu fruto, o fruto do seu ventre. Mas agora, os seus filhos não só retornarão a estar com seu marido, ou seja, a mulher não só retornará a estar com seu marido, mas ela terá filhos. E eles habitarão em Shalom. A sua casa será literalmente preciosa. Ela que foi escorraçada, viveu desgraçada, entre as nações como um indigente, agora ela foi recuperada e restabelecida ao seu local original. Ela está com seu marido, teve seus filhos e seu marido proporcionou para ela uma casa esplendorosa, maravilhosa. Que promessa, meus irmãos. Então essa é a esperança de que nós temos na ressurreição dos mortos, o reino prometido a Davi, que não passará, onde o Eterno, através do seu escolhido, ensinará a Torá para todo o povo durante 1000 anos. E é por isso que estaremos com ele por toda a eternidade. Agora, olha a base desse reino do Eterno. Em retidão, ou seja, em Sedaká, ou seja, em retidão, você será estabelecida longe da opressão, sem nada a temer, longe da ruína, pois isso não se aproximará de você. O segredo está aqui, ó. Sedaká, na retidão. É isso a base do reino do Eterno, justiça. Que justiça é essa? Que a gente viu desde o início, e Noa foi considerado justo diante do Eterno porque praticava suas instruções. Mesmo que ela não fosse colocada no papel ainda. Só que existe algo mais sublime que a gente pode entender. Na promessa de uma nova aliança, o Eterno é um Elohim de alianças. Na promessa de uma nova aliança, a Torá não estará mais na boca, não será transmitida mais pela boca. A Torá não será mais escrita, transmitida através de tábuas de pedra, nem escrita em papéis. A promessa da nova aliança, está lá em Irmiarro, capítulo 33, versículo 31 ao 34. Em Yehezkel, capítulo 36, versículo 21 ao 27. Ezequiel, capítulo 33, versículo 21 ao 27. Jeremias, capítulo 33, versículo 31 ao 34. Eu estou fazendo questão de repetir para vocês, anotarem aí, e depois vocês fazerem as suas leituras. A promessa da nova aliança diz que ela não será mais transmitida oralmente, como era no tempo de Noé. Ela não será mais escrita em tábuas de pedras, como foi no tempo de Moshe. A nova aliança se dará com aqueles que colocarem as mesmas palavras que foram passadas para Noé, oralmente, as mesmas palavras que foram depois colocadas em tábuas de pedra e posteriormente escritas em rolos, em pergaminhos,
foi no tempo de Moshe, é a mesma palavra. Essas mesmas palavras não estarão mais na boca nem na escrita. Elas estarão no coração daqueles servos do Eterno. Então, se a Torá, a instrução do Eterno, não estiver no teu coração, tem algo errado com essa tua nova aliança. Se teu líder religioso não te ensinou que as instruções do Eterno, que são o termo de julgamento do Eterno para todas as nações, em qualquer época, inclusive será nos finais dos tempos, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Eis aqui a paciência dos santos, ou seja, dos justos, os que guardam os mandamentos de Elohim e têm a confiança em Yeshua. Então, aqueles que guardam os mandamentos e não têm a confiança estarão lá? Não. Aqueles que têm a confiança em Yeshua e não têm os mandamentos estarão lá? Não. 1 João, 1 Yohanan, capítulo 2, versículo 4. Aqueles que dizem, eu o conheço, mas não guardam os seus mandamentos, não guardam a sua Torá, são mentirosos. E neles não está a verdade. Baruch Hashem. Está aí uma ilustração da vinda do nosso mestre, né, com todos os anjos, para estabelecer esse período de 1000 anos, né? E ele será o representante do nosso Pai Eterno, do nosso Criador, para a humanidade. E no livro de Matitiarro, no Mateus, capítulo 24, no versículo 36, diz o seguinte, deixa eu só clarear aqui para vocês. Para mim também, né? Ai, ai. Diz o seguinte, Ve'al moed hayom, Rihu ve'chisha'a, achi e'im ish, yadea ve'lo mal melaha bashamayim bilti ha'av levador. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o homem, o ser humano, né? Apenas o Pai. Então, nem os mensageiros, nem o Filho do Homem, nem nós, ninguém sabe o dia e a hora que isso acontecerá. Yeshua, nosso mestre, nos alerta que não devemos especificar a hora, nem o dia. Porém, isso não quer dizer que não devemos nos esquecer de tentar identificar quando estará próximo o seu retorno. Vários sinais proféticos, ele mesmo disse, né, estarão acontecendo aos nossos olhos: o retorno do povo de Israel à terra prometida, o estabelecimento da nação de Israel, guerras e rumores de guerra, florescimento da figueira, vários acordos de paz sendo selados, entre outras coisas. Então, tudo isso não vai mostrar o dia e a hora que Yeshua vai descer dos céus com os mensageiros para estabelecer o reino do Pai, do Eterno. Será o representante do Eterno. Porém, a gente não pode dizer o dia e a hora, mas ele alertou a gente que aconteceriam vários sinais que indicariam quando estaria próximo. E um desses sinais que ele vai deixar mais firme ainda é o seguinte, presta atenção. Porque na vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noa. E o que é que a gente vem aprendendo? Que nos dias de Noa, a justiça foi ensinada por Noa, mas o ser humano não quis ouvir. Eles preferiam seguir o destino do seu próprio coração. Eles rejeitavam a justiça eterna. Então, Noa, ele entrou na arca, foi embora, picou a mula e começou a chover. Apesar que a arca não tinha nem leme, né? O Eterno mesmo que guiava. Então ele só entrou ali, ficou esperando. Quando a arca começou a subir, rapaz, já era todo mundo. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca. Yeshua alerta, meus irmãos, sobre a banalidade que as nações vão tratar dos acontecimentos próximos ao fim. O fim de quê?
da humanidade, não. O fim do mundo, perdão. O mundo em si, não. O fim do ser humano. Porque quando houve o dilúvio, quem foi destruído não foi o mundo. Foi destruído foi o ser humano. O mundo continuou do mesmo jeito. Sem o ser humano. Do mesmo jeito acontecerá novamente. O Eterno prometeu não destruir o mundo com água. Vai destruir agora com fogo. Onde o mesmo está acontecendo várias situações que demonstram a veracidade da Escritura. As pessoas estão tratando tudo isso de uma forma fria e sem querer deixar o seu modo de vida para buscar arrependimento das suas ações. Ou seja, mesmo o pessoal está vendo tudo isso, tudo que está acontecendo, o pessoal continua agindo da mesma forma. E Yeshua chegou a dizer, meus irmãos, que a iniquidade será tão grande, mas tão grande, que vai esfriar o amor de muitas pessoas. Ou seja, até pessoas que servem ao Eterno, em Ahavá, vai olhar para aquilo ali e vai dizer, não, mas isso aí não tem mais jeito não, deixa para lá. Quer ver assim, vá-se embora. É que nem o Eterno também disse, você não quer ver assim? Viva, deixa para lá. Siga o seu caminho que eu sigo o meu. Vai acontecer isso. Porém, quem serve ao Eterno, ao observar essas ações, farão como Lote, que gemia de dor e chegava ao ponto de se prejudicar para preservar a justiça do Eterno. Lote, o sobrinho de Abraão, ele ficava na porta de Sidom veio a morar, Sodoma e Gomorra, e ele buscava ali reparar aquela injustiça, que os estrangeiros, quando eram recebidos, eles eram deixados para morrer. Eles eram saqueados, estrupados e deixados para morrer. Lot chamou aqueles estrangeiros para dentro da sua casa e ele chegou ao ponto de entregar a ele ou as suas filhas para ser morto. Porém, o Eterno preservou a ele. Então, do mesmo jeito, meus irmãos, está acontecendo hoje. A gente vai ver que Yeshua vai citar o exemplo de Ló. Não aqui no livro de Matitiahu, vou colocar o exemplo do livro de Marcos. E eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente da mesma forma quando o Filho do Homem vier. Presta atenção, muita gente diz, mas a gente vai sair voando para os céus, morar no reino dos céus. Não. Olha o que o texto está dizendo. Quando o dilúvio veio, ele levou a quem? A todos. Quem foi levado foi uma coisa boa? Não. Foi ruim, né? Quem ficou foi quem? Noah. Legal para ele. Então, vamos estabelecer um pressuposto. Yeshua diz que será exatamente da mesma forma como o Filho do Homem vier. Igual aos tempos de Noah. E o dilúvio veio e levou. Arrastou, levou. Aí muita gente diz, olha, eu quero ser levado. Olha o que o texto diz. 2 homens no campo. Um será levado e outro deixado. Segundo esse texto aqui, quem for levado é uma coisa boa ou ruim? Uma coisa ruim. Então você quer ser levado? Tem certeza? Olha lá, viu? Você quer ser levado? Evidentemente que quem for levado é algo pejorativo, algo ruim. A pessoa foi considerado como ímpio. Quem foi deixado é o correto. Veja o que as religiões fazem. Uma simples interpretação de texto, o pessoal distorce tudo por causa de uma crença. Eles acreditam que vão morar nos céus, então ele pega um texto, não consegue nem ler um versículo anterior para entender o contexto. Um vai ser levado, outro deixado. Tá vendo? A gente vai ser levado. Mas não, levado é que vai ser jogado fora, ser descartado. 2 mulheres estarão moendo no trigo. Uma será levada e outra deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabe o dia em que seu Senhor virá. Então, todos nós somos chamados, meus irmãos, para estarmos em prontidão. Yeshua continua a nos alertar que Noah passou vários anos avisando que haveria um dilúvio, porém ninguém deu ouvidos. Assim também acontecerá nos momentos antes da sua vinda. Hoje, infelizmente, poucas pessoas dão ouvidos aos anúncios que a gente faz sobre a verdade. Você pode fazer um simples teste aí com qualquer pessoa da sua família, seus amigos,
pessoal do trabalho, quem quer que seja. Fale com essa pessoa sobre futilidade, sobre futebol, novela, filme, sobre bebedeira, sobre qualquer coisa. Vídeo do TikTok, dancinha. O pessoal faz dancinha lá, aquelas coisas horríveis. E você verá que eles darão total atenção a tudo que você está falando. Mas se você falar algo relacionado às escrituras, até mesmo para pessoas que se dizem fiéis, você será totalmente ignorado. Porque o mundo, literalmente, jaz no maligno, como diz o nosso mestre. É triste, mas é a verdade. O povo prefere falar sobre as mais variadas coisas, mas não querem servir ao Eterno, nem entender os seus caminhos. Tá aí Lot fugindo de suas filhas e a estátua de sal. Isso aqui é uma ilustração para que a gente possa entender, meus irmãos. A gente já está finalizando. Tá? Faz lá. Estamos finalizando já. Para a gente entender o seguinte. E embora, meus irmãos, nossos familiares, pessoas que a gente acredita estão nesse caminho com a gente, muitas vezes ainda há em seu coração o desejo de permanecer linkado e atrelado ao mundo atual. E não haja isso em nosso coração. Inclusive, meus irmãos, é triste dizer que até mesmo a gente possa ser a mulher de Ló. Então, devemos tomar muito cuidado para que não olhemos para trás, queremos voltar, né? Eu não acredito que a mulher de Ló só olhou. Eu acredito que ela virou de costas e queria voltar em direção àquilo ali, que ela não queria deixar aquele local. Os nossos olhos são um reflexo do que tem dentro da gente. O que a gente não queira voltar. Yeshua disse, né? Aquele que põe a mão no arado, quer voltar atrás, não está apto para o trabalho. Que a gente esteja apto para o trabalho. Botou a mão no arado, cadima, anda, marcha, não olhe para trás. Senão, meu irmão, pode virar estátua de sal, viu? Olha o que o texto diz, Lucas capítulo 17, versículo 28. É o mesmo contexto, só que em Lucas aparece Lot, que é o exemplo que a gente está utilizando, né? O sobrinho de Abraão. Da mesma forma aconteceu no tempo de Lot. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas, no dia em que Lot deixou Sidom e fez chover fogo, e fez Adonai chover, e fez chover Adonai fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Ou seja, todos quem? E todos, né? E Lot e suas filhas conseguiram fugir. Mas aqui o texto está dizendo culando todos. Todos quem? Todos que faziam parte desse intento maligno. Todos aqueles que eram ímpios, injustos. Então, quando o texto está falando de todos, meus irmãos, que a destruição veio para todos, o Eterno classifica o grupo dos ímpios como todos. Mas o seu povo, ele retira sempre desse meio. E o povo de Israel, é como diz Bilã, né? Quando ele está falando, está citando ali as bênçãos sobre o povo de Israel em vez de maldições. Ele diz que o povo de Israel não será contado entre as nações. Parou o Hashem por isso. Para o que muitos é uma maldição, para nós é uma bênção. Não ser contado entre as nações, não fazer parte desses todos aqui, desse Kulam, que serão destruídos, é uma bênção. E é o que a gente vai ver agora no Terrelim, capítulo 14, verso 1 em diante. A gente vai ver que nem sempre quando o Eterno diz todos, que não sobrou ninguém, que não há nenhum que faça o bem, Israel não está sendo contado nisso aí. Porque o servo do Eterno que está entre as nações e está buscando os seus caminhos, ele não é contado entre as nações. Olha o que o texto diz em Terrelim 14, verso 1. Para o regente, diz Davi: disse o tolo em seu coração, não há Elohim. Tem-se corrompido
fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, Israel está fazendo isso aqui? Não. Porque o Eterno achou graça em várias pessoas. Achou graça em Lot, achou graça em Noah, achou graça em seus profetas, achou graça. O Eterno, quando Elias, disse, só eu sobrei, Senhor. Ele disse, não, ainda há 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Ou seja, o Eterno viu graça, viu alguém que fazia uma obra boa ali. Alguém que fazia o bem. Yeshua foi um exemplo principal disso. Os seus discípulos também. E eu e você, meus irmãos, a gente repercutindo as obras do Eterno, a gente faz o bem. Então, quando o Eterno está dizendo que não tem ninguém que faça o bem, a gente vai ver que grupo é esse. Olha quem é. Do céu, Adonai observa a humanidade. Ele está buscando ali, desde o céu, dentre os filhos de Adão, dos filhos dos homens, a gente pode dizer aqui, das nações, para ver se alguém tem entendimento e se alguém busca a Elohim. Ou seja, se dentre esses ímpios, no meio desses tolos, alguém está querendo dar ouvidos à pregação dos justos. Ou se eles só estão perseguindo os justos, aqueles que não são contados entre esses filhos de Adão aqui. Olha o que o texto continua a dizer. Mas todos se desviaram. Todos são igualmente corruptos. Ninguém faz o que é certo, nem mesmo uma única pessoa. Ou seja, foi como Sidom veio a morar. O Eterno olhou dali e disse, rapaz, não tem nenhum, só meu servo Lote ali, vou tirar ele logo do meio, porque aí vai ficar uma totalidade. São todos que são ímpios ali. Não tem um grupo de pessoas que deu ouvidos à pregação de Lot. Então vou tirá-los. Assim como o Eterno irá tirar das nações o seu povo e depois vem a destruição. Porque dentre as nações, nem aqueles ali vão dar ouvidos à pregação. Será que nunca aprenderam? Todos aqueles que praticantes do mal, que devoram o meu povo. Olha aqui, ó. Por isso que eu estou dizendo. Não é que até o povo do Eterno, eu já cheguei a pensar nisso, até o povo do Eterno não tem ninguém que faça o bem, não. O povo do Eterno faz o bem. Senão não era povo do Eterno, era como mais um ali. Olha o que o texto diz no versículo 14. Será que nunca aprenderam? Perdão, será que nunca aprendem? Todos aqueles que praticam o mal, aquilo que é perverso, diante do povo do Eterno. Avon, iniquidade. O mal aqui é iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão à Torá. Que devoram o meu povo como se estivessem comendo pão e nunca clamam por Adonai. Versículo 5. Ali estão eles, amargamente aterrorizados, pois Elohim está do lado dos que são corretos. Então, se são todos, como é que existe um lado dos corretos aqui? São os que praticam a justiça, que não são contados entre os ímpios, que serão retirados antes da destruição. Porque se o Eterno visse que houvesse arrependimento, como houve em Nínive, onde aquelas pessoas escutaram a mensagem da pregação, do arrependimento, e se vestiram de pano de saco e fizeram um jejum durante 3 dias para o Eterno. Houve arrependimento. Então eles não foram considerados como ímpios, e ali o Eterno trouxe de graça, foram perdoados. Porém, aqui, dentre esses povos, o Eterno diz, não há uma nação, ninguém dessas nações aí escuta os meus servos. Pelo contrário, eles os perseguem, porque as trevas sempre vão querer ofuscar a luz. Versículo 6. Vocês podem tecer planos para os humildes, mas o refúgio deles é Adonai. Por fim, no versículo 7, eu gostaria que a salvação de Israel viesse de Sion. Quando Adonai restaurar a sorte do seu povo, Jacó se regozijará, Israel ficará contente. A salvação do Eterno, meus irmãos, é o Eterno. A salvação, de Israel é o Eterno. O Eterno sabe que de Sion, por isso que o texto diz, o próprio profeta Yeshayahu, ele diz, de Sion sairá a Torá, e de Jerusalém, palavra de Elohim. Quando o Eterno diz que gostaria que a salvação viesse de Sion, está se referindo ao quê?
justamente o Monte Sião, que é a representação da Torá, da luz que representa a Torá. Então, esse foi o nosso estudo, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês. Deu certinho aqui o prazo, olha. 1h30, que é o que eu gosto de fazer. Então, obrigado por mais uma vez estarem presentes aí no estudo da Haftará. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês nessa semana que se inicia de estudos. Possamos aí no próximo Shabat desfrutar dessa porção com mais uma maravilha de ensinamento que o Eterno tem nos proporcionado para cada um de nós. Obrigado. Shalom, shalom. Até a próxima, meus queridos.